Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 2, Doentes da Alma. Aquele aconchegante lugar era um cântico divino. Assemelhava-se a um pedaço do céu, flutuando nas nuvens escuras dos umbrais. Irmão Eustáquio dedicava-lhe um carinho todo especial, e ali na enfermaria de Jesus presenciávamos a prática da verdadeira caridade. Os irmãos socorridos eram elucidados através de lindas preleções de irmão Eustáquio. Ele, na sua bondade, mostrava aos andarilhos que nada se leva da terra a não ser as lembranças e as saudades. A cada um dirigia uma palavra de amor e respeito. Ao me aproximar de uma jovem, senti o seu desespero. Havia desencarnado em desastre de automóvel e, mesmo socorrida, não desejava partir para longe do namorado e de seus pais. Permanecendo junto a eles, sem que sua presença fosse notada, vivia momentos dramáticos. Descobriu muitas coisas que não sabia quando encarnada, e a agonia tomou conta do seu espírito, que desejava sair à procura da paz, mas por mais que a buscasse, não a encontrava. A família não lhe apresentou Jesus e ela apenas cultivara a vaidade e os bens temporais. Só foi socorrida quando, desesperada, pediu ajuda divina. Chegara algumas horas apenas e parecia dormir. Olhei o seu semblante em desalinho, as roupas em farrapos. Enfim, uma verdadeira morta. As irmãs carinhosamente lhe trocaram a roupa e lhe curavam as chagas. A família é muito culpada nesses casos? Perguntei a Samita. Quantos filhos hoje se encontram longe do Evangelho, simplesmente porque a família reluta em viver com Cristo? Com a chegada de uma nova era, o homem tem por obrigação encontrar um caminho, e queira Deus seja esse caminho certo. Ainda observei Isilda. Ela me pareceu, com os cuidados das irmãs, uma garotinha. Devia ter uns 18 anos. Sérgio, se os pais não despertarem seus filhos para a realidade da vida, continuaremos a ver almas, como Isilda, que na terra vivem intensamente, bem longe das verdades divinas. Por que os espíritas, em vez de levantarem tantos centros, não criam uma fundação, ou melhor, um bom colégio, onde se ensine desde a moral evangélica até os compromissos sexuais do homem? Uma escola como a de Pestalozzi, na Suíça, como as portas sempre abertas, mas a disciplina e o dever trancafiados na consciência. Escolas espíritas ensinando a nascer e a morrer. Diante de tal verdade, o homem tudo fará para bem viver a vida. Não sei não, falou Enoque. Para tal trabalho não podemos contar com fanáticos nem seres orgulhosos. A verdade kardeciana tem de ser a base de todo ensinamento, aliás, de todo ensino, não devendo ser misturada a teoria com as práticas mediúnicas, mas revelar aos não conhecedores a força das manifestações mediúnicas. E um trabalho de mestre, e este tem de possuir uma educação evangélica para equilibrar e não desesperar ou amedrontar os iniciantes. Aceitei a colocação de Raito, mas ponderei que se torna cada vez mais difícil um instituto com tal moralidade. Engana-se, Luiz Sérgio. Logo teremos na capital do país um instituto como o de Pestalozzi, tendo à frente, entretanto, só educadores espíritas. És um sonhador, falou Samita. Não, minha irmã, continuou Enoque. Tenho fé que um dia a educação evangélica não ficará trancafiada só nos centros espíritas. Temos de levar ao jovem o conhecimento dos fluidos energéticos da vida após a vida, dos corpos que possuímos, como se processa a captação dos fluidos, como fazer para não tombarmos diante dos obstáculos. Irmão Eustáquio, que nos honrava com sua presença, falou. Também oro para que os colégios espíritas sejam jardins com excelentes jardineiros. Só assim não teremos tantas plantinhas tenras arrancadas com violência pelos inúmeros vícios que se alastram.
Irmão, qual foi o caso mais triste que o amigo já socorreu? Perguntei. Um dia, alguém me contou a história de uma irmã que desencarnou com overdose e que há 2 anos sofria ao lado do corpo. Ela não aceitava a situação vivida no momento e todos os que dela se aproximavam eram agredidos, pois julgava serem seus inimigos. Essa jovem muito rica jamais imaginara que um dia teria de deixar o corpo físico, mesmo já tendo presenciado o desencarne de vários familiares. Era uma fera ao lado do corpo e do imenso patrimônio material. Sofria horrores, tinha visões distorcidas dos familiares, tal desequilíbrio do seu espírito. Quando presenciou a distribuição da fortuna, gritou no tribunal: Ladrões, ladrões! E com ódio aproximou-se da filha, herdeira de grande fortuna. A criança apresentou logo uma debilidade não descoberta pelos médicos. Era ela desejando tirar a filha de perto dos atuais tutores. Uma cena estarrecedora. A jovem rica era um espírito maltrapilho. Desci então a crosta da terra e procurei a irmãzinha que, desconfiada, ouviu minhas palavras. Quando terminei, ela me abraçou, pedindo que a matasse de vez, dizendo que não suportava a morte física, pois ao presenciar os últimos acontecimentos, viu que jamais tivera amigos e felicidade. Abracei-a com amor e a trouxe para este recanto de paz, e ela, com muita felicidade, foi inteirando-se das verdades espirituais. Hoje ainda se encontra em um hospital. Sempre a visito, e uma vez ela me disse: Irmão, ainda hei de fazer a minha herdeira doar uma boa quantia para os seus pobres. Engana-se, irmã, falei. Os pobres não só me pertencem, como também a sociedade, que os ignora. Se de cada lar saísse uma cota de sustento para uma criança pobre, teríamos mais tranquilidade, pois a criança hoje educada é o cidadão digno de amanhã. Onde essa jovem se encontra? Na casa de Jesus, na escola do amor, cercada de amigos e de alguns familiares. Irmão, se o homem descobrisse Jesus através de um conhecimento espiritual, sofreria menos, não é verdade? Sim, se o homem conhecer a verdade do nascimento e do desencarne, procurará viver com dignidade e terá uma vida muito mais feliz. Perdão, interveio Enoque. Precisamos partir. Levaremos a presença amiga de vocês na lembrança, esperando voltar logo. Que Jesus esteja sempre ao lado de todos nós. Assim seja, falei. Levamos não só a recordação de um belo lugar, mas a certeza de que Deus está ao lado de todos os seus filhos, não se importando com a evolução deles. Lilian aproximou-se de mim, dizendo: Obrigada, Sérgio, por me chamar a este trabalho. Não me agradeça ainda, só no final dele. Você nem sabe o que nos espera. Ela sorriu. Fiquei a meditar. Meu Deus, gostaria de dizer a todos: morto o corpo, a individualidade sobrevive. Aí é que atua o seu estado psíquico, de acordo com as crenças do indivíduo, seu modo de vida na Terra, seu grau de evolução. Por isso, muitos creem que não morreram, buscando o céu ou o inferno, enfim, vivendo em desequilíbrio. Dei graças ao Senhor por ter encontrado um dia um mundo repleto de amigos que me ensinam a viver bem. Paramos. Enoque fez uma prece comunicando-nos: Irmãos, agora desceremos ao plano físico. Vamos levar socorro aos sofridos. Não esqueçam que nos propusemos a ajudar a Jesus. Todos somos capazes. Agora vamos limpar a nossa mente, buscando forças no universo. Todos nós, de braços abertos, ali ficamos imóveis. Depois descemos, levados pela força das nossas mentes, à crosta da terra. Buscamos o solar dos sonhos, uma pequena casa que fortalece os raiozinhos de sol. Quando lá chegamos, fomos recebidos por Etelvina e Terência, duas abnegadas irmãs, que logo nos levaram até o auditório, onde um gráfico assinalava o aumento do número de viciados, principalmente em cocaína.
Foram mostrados vários países e em muitos deles existiam 2,5 milhões de viciados em coca. Vimos também as plantações de maconha e coca e um país amigo. Em um país amigo, notamos que num vale a coca era tão bem cuidada que até parecia um jardim. Por que não ateamos um foguinho nesse vale? Perguntei. Porque não temos esse poder, mas podemos fazer com que seja descoberto. Isso é pouco? Amigo, falei com Enoque. Quando escrevi consciência, ficamos atordoados diante dos fatos que registramos. Mas hoje percebo que aumentou tanto o consumo que até as autoridades estão alarmadas. O uso de drogas é tão antigo quanto a própria humanidade. Entretanto, o século XX é o século das drogas. Mais parece uma epidemia. E o pior é que os jovens, ou melhor, as crianças, estão se afundando no lodaçal dos vícios. Quais são, no momento, perguntou Samita, os tratamentos realizados no plano físico com os drogados? Existem vários métodos, explicou Enoque, sendo o primeiro através de clínicas para toxicômanos, para onde a família ou a polícia leva o doente. Sendo assim, pouco se faz ao paciente. A psiquiatria de uma clínica tenta curar o vício e não o homem. E o drogado é um ser doente, fraco e carente. Nessas clínicas, o psiquiatra não dispõe de tempo para cuidar da alma. Em segundo lugar, vêm os recintos religiosos, louvados por nós. O jovem larga a droga e busca Cristo na leitura do Evangelho. É inserido num rígido regime cotidiano, tarefas caseiras, leituras da Bíblia e cultos em horas fixas. Esse programa ensina ao doente a se disciplinar. Queríamos que em muitos lugares existissem trabalhos semelhantes a esses. Só que o viciado muitas vezes não aguenta a pressão religiosa. Mas mesmo assim, esse programa tem ajudado inúmeras famílias. Muitas vezes, contudo, o viciado larga o vício, mas se torna um fanático religioso, não voltando a ser ele mesmo. Mas como, Raito? Perguntou Sadu. Não é melhor tomar-se um fanático religioso do que um pária da sociedade? O homem tem obrigação de usar o seu livre-arbítrio. Não se cura a doença provocando outra doença. O viciado tem de largar a droga conscientemente, tendo a certeza de que ela é algo que para ninguém serve. Volto a dizer, o dependente de drogas é um ser fraco e não é justo que ele faça da sua religião um vício. A fé é muito mais do que muitos imaginam. Ela fortalece o homem, não o deixando vulnerável. Ele crê porque já se descobriu a si mesmo e não porque os outros o levaram a crer. Enoque, qual o método correto? Perguntou Carlos. Estamos à procura, mas aumenta a cada hora o número de dependentes. A espiritualidade, no momento, procura orientar o viciado sobre o seu próprio comportamento, fazendo-o compreender o valor da vida. Enfim, ganha a confiança do doente para aplicar o remédio. É preciso contar com a cooperação dos pais, sem se sentirem culpados, nem filhos acusando-os. A droga adotou o seu filho e você precisa vencê-la. Quando o jovem busca a companhia da droga, é porque algo acontece com ele. Ele é um doente. A família tem de conscientizar-se de que algo falhou na vida do jovem. Ou ele é por demais orgulhoso, ou tímido e complexado. Um jovem dono de si mesmo jamais se droga. A família de um drogado deve buscar a orientação de um bom psicólogo. Algo o jovem deseja: agredir a família ou se autodestruir. Ele muitas vezes é agressivo e outras vezes ótimo filho, dependendo do ambiente familiar. Os pais não são culpados, como também não são os filhos dependentes. No dia a dia de uma família, algo triste aconteceu e eles não perceberam as tendências dos filhos, aliás, do filho, e alimentaram seu ego, fazendo dele um ser especial ou inexistente. O que é preciso é o filho ser tratado como um componente da família. Não importa a sua idade, importa sim que ele se julgue útil e amado por todos.
Geralmente, o jovem, quando deseja agredir os pais, tudo faz para que a família descubra o seu vício, ficando contente com as brigas da mãe e a violência do pai. Se os pais derem ao filho a certeza de um amor equilibrado, ele voltará atrás e abandonará o vício. Mas se os pais continuarem desejando que ele seja um homem de bem, sem a família ter um procedimento elevado, ele continuará a agredir. Quem descobrir que seu filho é viciado, tudo deve fazer para mudar o ambiente familiar. O pai tem de voltar a ser o herói da época infantil, a mãe o ninho de amor que o aconchega nas horas de tormenta. Se não for assim, o filho viverá distante da sociedade e a família sentirá ainda mais a sua ausência. É difícil, não é mesmo, Enoque? Perguntei. Sim, é muito difícil, mas não impossível. A família tem de dar o exemplo moral ao filho doente. Se não for possível curá-lo, é porque junto a ele caminham criaturas que também são viciadas, possuidoras de outros vícios que ele também considera perniciosos. As irmãs se entreolharam e nós nos acercamos de raito, unindo-nos em prece por todos os doentes da alma. Que assim seja, graças a Deus.